Já sei, você aí da área técnica, está desmotivado com a sua atuação, sua forma de entrega, com os desafios, não está mais motivado, né? Eu te entendo. Fica comigo até o final desse conteúdo que nós vamos bater um papo aqui e eu espero trazer para vocês algumas das minhas experiências, reflexões e da minha jornada. Espero, se ela te fizer sentido, também te impactar para que você busque novos ares, uma estratégia bacana para fazer uma transição, não digo só de carreira, mas na forma de você atuar. Eu sou o Fernando Mariano, eu sou engenheiro eletrônico de telecomunicações e atuo na área de automação industrial há quase 20 anos. E sim, durante todo esse período, tive vários momentos em que eu tive que parar, refletir, saber se a atuação, minha forma de atuar, o que eu estava entregando, até mesmo o que eu gosto de fazer, estava fazendo sentido. Eu garanto que tem muita gente pensando a mesma coisa. Sabendo disso, eu resolvi poder devolver um pouco e contribuir com várias das pessoas que estão aí se sentindo angustiadas, meio que perdidas e sem entender como começar a dar os primeiros passos para ter resultados melhores, para ter uma satisfação melhor, poder se sentir protagonista da própria vida e não ficar refém só do que está disponível para ser feito. Eu entendo perfeitamente o que você pode estar sentindo aí do outro lado. E espero poder trazer alguns insights aqui que te ajudem a repensar a maneira como você está atuando, ou até refletir se realmente o problema está na atuação, no que você faz, no mercado que você está inserido, no departamento que você está inserido, e fazer uma transição. Veja, o meu desejo sempre foi atuar com eletrônica. Eu sempre fui apaixonado por eletrônica desde jovem. Ali nos meus 5, 6 anos, eu já fazia algumas coisas assim como desmontar controles de videogame, era fascinado como uma imagem podia aparecer numa tela, né? Como é que as pessoas ficavam dentro de uma TV, como que um som saía de um alto-falante. Eu sempre fui apaixonado por isso e a minha intenção sempre foi trabalhar nessa área de eletrônica, né? Sempre gostei disso. E cresci sempre determinado em seguir por esse caminho. Desde lá do final das décadas de 80, né? Eu, muito criança, já olhava com um certo ar de curiosidade como funcionava um controle, como funcionava, e acabava por desmontar as coisas escondido para entender o funcionamento, para entender o que tinha dentro de alguns aparelhos, pra, pela paixão e pela curiosidade em cima disso. Então, sempre imaginei que ia crescer e trabalhar com a eletrônica e desenvolver coisas nesse sentido. Mas a gente vai caminhando na vida e as oportunidades vão aparecendo. De fato, é, com, na adolescência, ali na juventude, né, eu fui trabalhar, né, como técnico, auxiliar técnico na realidade, né, ainda muito jovem, numa assistência técnica de equipamentos eletrônicos que meu tio possuía na minha cidade e sempre apaixonado, né, na manutenção, então em poder resolver um problema de equipamentos eletrônicos. Você chegava lá com um rádio que não estava saindo som, um equipamento que não ligava, enfim, e depois devolver aquilo em pleno funcionamento, sempre foi o que me fez sentir realizado. Então era uma grande vitória, entender o que estava acontecendo, poder resolver e entregar. Claro que naquele momento era mais solucionado que entender de fato o que estava acontecendo. Mas eu comecei uma formação em eletrônica, me interessar e ler sobre a parte elétrica, eletrônica, manutenção muito cedo, por intermédio, né, desse meu tio, que já tinha a parte eletrônica e insistia para que eu entendesse os fundamentos, os conceitos, que a gente chamava na época da eletrônica básica. E assim eu fiz, né? E, claro, depois fui para a faculdade, cursar engenharia eletrônica, onde eu tive acesso e contato com muita coisa. A nossa família, que sempre foi uma família de poucos recursos, mas de muita batalha. E eu compartilho isso com vocês porque eu tenho certeza que muitos imaginam que
que faltam são oportunidades. Eu acredito que não existe nada fácil, não existe atalhos, não existem caminhos curtos. E quando tiver, desconfie. Estando na faculdade, eu comecei a ver coisas mais interessantes, mas ainda sempre determinado a trabalhar com a eletrônica. Sempre pensando e buscando que ao final eu atuaria em eletrônica ou, nas telecomunicações, pessoal. Nós estamos falando aí do final dos anos 2000, onde a telecomunicação estava em alta, no auge. E nunca fui muito interessado, nunca fui muito, de fato, apaixonado muito pela parte da eletrotécnica. A eletrotécnica, pessoal, é mais voltada para a eletricidade, entre aspas, do dia, do que a gente tem, né, em casa. Então, seja a parte aí de lâmpadas, motores, enfim, o que permeia o dia a dia da gente, né? E eu sempre me interessei muito mais pela parte eletrônica. Então, pela televisão, pelo rádio, pelo videogame, enfim, depois pelos computadores. Então, assim, isso sempre me deixou mais apaixonado, né? Mais cativado, me prendia sempre mais a atenção. Durante o período de faculdade, é óbvio, você começa a ter contato com muita coisa bacana e ver o quanto é importante você entender conceito. Eu sempre falo disso toda vez e vocês vão ver me falando. Se você vai para uma área técnica, toda e qualquer área técnica, é fundamental que você tenha os conceitos muito bem enraizados. É isso que vai proporcionar você se destacar e ter um diferencial em relação a um todo, né, de uma equipe, da tua área de atuação. Eu acredito muito nisso. Acredito que a parte de conceito vai fazer toda a diferença com relação a isso. E então, durante o período de graduação, eu tive uma oportunidade bacana, né, de poder estagiar numa usina nuclear, na usina de Angra dos Reis, aqui no Brasil. E aí eu tive contato com uma coisa que me abriu a mente e mudou completamente, que foi a questão da automação. Lá foi a primeira vez que eu pude ter contato e participar de alguns ensaios com relação à automação. E isso foi, assim, uma mudança enorme de chave na minha mente. Porque até então, o que eu buscava era simplesmente fazer equipamentos. Pessoal aí, como a minha intenção aqui é trazer um histórico para vocês entenderem quanto é possível você ir caminhando até buscar e se encontrar no mercado, então eu quero trazer isso, um bate-papo bem leve, bem tranquilo, para que vocês também possam, de repente, se reconhecer e ver que é possível, as tuas conquistas são possíveis. Porque, veja, eu comentei que eu sempre fui apaixonado em eletrônica. E no meu período de infância, e pós-adolescência, então eu me imaginava trabalhando tipo, também numa Gradiente, que eu sempre fui apaixonado por som. Tá aí um detalhe interessante. Uma Polivox, né, na época, no caso, a Gradiente, e depois, enfim, foram vindo empresas com abertura de mercado, e eu me imaginava trabalhando numa situação dessa. Anos depois, eu estava estagiando numa usina nuclear, geração de energia, vendo muita questão de tecnologia. E ali foi o meu primeiro contato com simulação, parte de automação, e aquilo foi bem disruptivo para mim. Ao mesmo tempo desafiador, porque tinha muito conceito que eu não entendia ainda, né? Nesse período, então, de estágio e tudo mais, o que você imagina? Bom, eu tenho que sair daqui, vou ter que começar a distribuir currículos, preciso me encaixar no mercado, porque, afinal de contas, a gente vai ser um desempregado assim que você sai da faculdade. Eu sempre escutava essa situação dos professores. Você hoje é universitário, final do ano
Se você não se achar um lugar no mercado, você vai ser um desempregado. Mas alguma coisa já me dizia que eu iria trabalhar por conta, que eu iria empreender. E isso foi também uma coisa muito importante, né? E aí vem uma figura muito bacana e essencial, que é a figura do pai, né? E eu vi a situação, meu pai trabalhava na distribuidora de energias aqui do estado, e a gente sabe como é que é o dia a dia, né? Então, eu sempre tenho que me capacitar também para poder ter o meu maior ativo na mão, que é meu tempo, minha liberdade. Então, isso sempre também foi algo na minha mente que permeava. E que eu acredito que hoje todo mundo entendeu que o seu principal ativo chama-se tempo. Não tem nada mais precioso do que o tempo. E aí, durante esse período, ok, consegui, depois do estágio na usina nuclear, estagiar numa empresa de software. Exatamente, software. Para ser o quê? Suporte técnico. Trabalhar como suporte técnico ao cliente. Exatamente. O cara que atende o telefone, tira as dúvidas, que vê a falha no sistema, camada bem base, bem baixa. Daí você pode se perguntar, mas espera aí, você falou que estava saindo da faculdade da graduação e você se submeteu ou se sujeitou a trabalhar como suporte técnico? Sim, foi isso mesmo. Era a oportunidade que eu tinha e fui trabalhar como suporte técnico numa empresa de desenvolvimento de software. Então você deve se perguntar, cara, pera, você sempre quis mexer com eletrônica, telecomunicações, daí você foi estagiar numa usina de geração de energia. Lá eu tinha algumas atuações voltadas à parte de gerenciamento da usina, no setor de operação. Daí você volta e vai trabalhar numa como estagiário numa empresa de desenvolvimento de software. Tá, e a eletrônica? E a telecomunicações? E desenvolver placas? E desenvolver, lidar com microcontrolador? Com toda essa parte que a eletrônica envolve? Cadê? Pois é, cadê? Mas aí vai fazer sentido. Bom, parece uma coisa absurda. Mas, gente, conhecimento nunca é demais. Eu sempre oriento que conhecimento nunca é demais. E, ao mesmo tempo, eu sempre gostei de poder compartilhar conhecimento com o pessoal, com todo, que sempre esteve perto, né? Desde jovem, no ensino médio, sempre fui monitor de sala, sempre fui um pouco de destaque nessa parte de estudo. Lembrando que eu fiz todo o meu estudo até chegar na universidade em escola pública, tá? Não estudei em escola particular, sempre foi escola pública, mas eu sempre busquei aprendizado de forma por conta própria também, não esperando só o que a escola tinha me oferecer, o professor tinha me oferecer, embora ainda no meu período eu tive ótimos, excelentes professores e que infelizmente é uma classe pouco valorizada no nosso país. Então, pessoal, essa é uma breve jornada até eu me graduar. E veja, a graduação não te garante absolutamente nada. Concluída toda essa fase, esses anos todos de estudo, graduação, me surge a oportunidade, então, de dar aula na minha cidade. Um professor acaba se passando por um acidente de trabalho e então eu sou convidado, né, para assumir a vaga deste colega, né? Ali onde eu aproveitei a oportunidade também e vim, né, proporcionar e dar aula nesse curso técnico, né, acumulando algumas matérias, né, de hidráulica, de pneumática, claro, as matérias de fundamentos da elétrica, né, eletricidade básica, eletrônica básica, materiais elétricos, física. Então, assim, foi um período bem interessante, termodinâmica. E aí você deve estar ouvindo e se perguntando, mas e a eletrônica? Você está indo por um caminho que a eletrônica não chega nunca. Enfim, e continuei prestando suporte técnico na empresa de software, tá? Olha só quanta experiência e experimentação, né, nesse curto período. Isso eu estou falando
Eu estava no auge aí dos meus 22, 23 anos, por aí. Mas, pessoal, sempre que você tem uma oportunidade e faz sentido para os teus objetivos, eu recomendo que você experimente. Como eu já disse, tomar decisões erradas, elas vão acontecer. Claro que cada vez menos. Mas você também não tomar algumas decisões e não experimentar, também você pode correr o risco. É óbvio que eu nunca aceitei ou me propus a fazer aquilo que eu não gosto. Isso eu sempre tive presente. Eu não vou fazer algo que eu não goste. Não é do tipo, eu preciso fazer alguma atuação que eu acho penosa, chata, dentro daquilo que eu propus me fazer. Eu não estou dizendo isso. Mas, por exemplo, se alguém me oferece para ir trabalhar, por exemplo, como mecânico automotivo, eu não vou aceitar. Mas eu pago bem, mas eu não vou aceitar porque não faz o menor sentido. Eu não gosto de trabalhar com isso e eu não entendo nada disso. Eu gostaria que você viesse ser gestor de uma indústria moveleira. O salário é imenso, não é a grana, né? Eu quero que você seja motorista, eu não gosto. Não é. Vamos. Então, assim, a gente não se propõe a fazer uma coisa que eu não gosto. Primeiro, você não vai performar, você não vai saber, você não vai entender. Então, primeira coisa, entenda bem aquilo que você não gosta e não assuma compromissos, não assuma situações onde você não vai performar e você já sabe de cara. Daí vem a oportunidade, mais à frente, de um convite de uma empresa para poder atuar como engenheiro eletrônico. Uma empresa de desenvolvimento de transmissores para rádios e desenvolvimento de equipamentos de áudio. Olha só, chegou a oportunidade. E foi desastrosa. Foi desastrosa. Essa empresa também estava abrindo um braço de automação e eu acredito que foi o que mais me chamou a atenção. E lá fui eu. Bom, de repente eu estava imerso numa empresa onde desenvolvia tudo que tinha a ver com eletrônica e telecomunicações, mas eu percebi que eu não estava contente com aquilo. Não era bem como eu esperava. E aí? Me arrependo de ter seguido na eletrônica e na telecomunicações? Imagina, de forma nenhuma. O importante disso é que todo o conhecimento de eletrônica e telecomunicações foi fundamental para quando eu resolvi ir para automação. Lembra que eu comentei de ter trabalhado numa empresa de software? Pois é, a automação ela envolve várias camadas, desde a parte de alimentação, a parte elétrica, desde a camada de controle, desde a camada da eletrônica até a camada da programação, do desenvolvimento, da lógica, da supervisão, dos dados. Então, se eu não tivesse abraçado aquelas oportunidades que faziam sentido para mim, provavelmente eu estaria arrependido hoje. Tá, mas até aqui tudo são flores. E aí, você está falando de fazer transição de carreira, tá tudo beleza? Bom, como eu falei, a experiência com a empresa não foi positiva. E eu acredito que foram meses. E daí eu resolvi empreender. Embora, lembra, eu comentei, eu já sentia que eu queria ter o controle sobre o meu maior ativo, que era meu tempo. E assim eu fiz. E tudo aconteceu por acaso. Tudo aconteceu por acaso nesta questão do empreendimento. Fui para um setor que eu estou até hoje, que tem a ver com alimentação animal, pois é, e comecei a encarar os desafios da automação, da entrega em automação industrial. E aí eu me encontrei. É aqui que os desafios começam para valer. Por quê? Para a coisa dar certo, às vezes não. Sempre você vai ter que fazer de tudo e isso é natural para todo mundo que empreende. Não tem como você fugir disso. Mas era óbvio que eu tinha que fazer algumas ações, algumas atividades das quais eu não gostava de fazer. Veja, não é não gostar de atuar com a automação. Mas eu não, por exemplo, eu não sou um expert, eu não sou o cara que gosta de realizar montagens de infraestrutura, de toda essa parte. Não é comigo. Existem excelentes profissionais e que têm o dom, que se capacitaram ou lapidaram esse dom para atuar com isso.
Não é o meu caso. Mas eu tinha que fazer algumas situações, né? E, claro, você tem que abrir mão do seu maior ativo, que é o seu tempo, para poder estar fazendo as entregas. Você está em casa pensando no negócio, você está no escritório pensando no negócio, você está constantemente viajando para entregar o serviço. Então, basicamente, você vive dessa forma, né? E saber transacionar isso é algo fundamental. É óbvio que o país é muito grande, eu sempre tive atuação nacional. Comecei com algumas questões regionais, as indicações foram levando até que minha atuação ficou nacional. Agora, chega um momento que olhar para o momento que você está, para a tua carreira, e entender se você está andando verticalmente ou só para o lado. E eu cheguei num momento desse. Olhar para minha atuação e ver que passava o tempo, as minhas entregas eram iguais, me sinalizou um alerta. Eu precisava pensar de maneira a verticalizar a atuação, a minha atuação. E é aí que começa todo o desafio. Por quê? Para você deixar de fazer aquilo que você não quer fazer, você precisa ter pessoas que queiram fazer. Os desafios de você montar um time são inúmeros. E você também precisa depois entender se é isso que você quer mesmo ou se você simplesmente quer ter uma atuação dentro daquilo que você pode entregar. Embora isso tenha a ver mais com empreender e montar uma empresa, o meu objetivo sempre foi mostrar para as pessoas, para os profissionais que estão descontentes, que sempre é possível a mudança. E esse é o objetivo que eu me propus a entregar para o mercado. Não só com a minha atuação, mas também mostrando e auxiliando os profissionais a fazer essa transição. Por quê? Porque é lógico, ao longo desse período eu tomei muita decisão. Algumas acertadas, com certeza, várias delas, mas também várias delas totalmente equivocadas. Erro, principalmente por falta de convicção, pessoal. Antes disso, o que mais vai fazer você ter dificuldade em transacionar a sua atuação é uma coisa muito simples, chamada orgulho. Isso é o maior impeditivo de você mudar a tua atuação, consequentemente a tua vida. Então veja só, entender o momento que você está, se realmente o problema é o meio ou você, a tua angústia é uma soma de fatores e de repente até se você não está cometendo erro em se comparar demais com os outros. Cuidado, eu já cometi esse erro. Pode te levar a uma análise errada, a um boicote e uma série de situações. Então, primeira coisa, tenha a humildade de entender aquilo que você gosta, o que você não gosta, os sims que você fala, que geralmente nós, seres humanos, falamos muito mais sim do que não, e aprenda a falar não. Isso é o que a gente mais ouve e não faz. Aprenda a falar não. Outra coisa,